Bom, amigos, eu voltei para contar mais uma história de Exu aí que aconteceu comigo. Isso fazem 6 ou 7 anos no máximo. Eu estava atendendo numa terreira que fica... Bom, melhor não dizer onde fica porque naquela região só tem ela. Bom, mas o fato é que o dono da casa me convidou para atender lá uns dias. Eu estava de viagem e ele tinha um cliente que ele havia feito uma limpeza num salão de baile que esse senhor tinha, havia feito uns trabalhos lá e feito algumas aberturas para movimento. Todas estas aberturas e a limpeza, inclusive, tudo feito com o lado de Exu. Todo feito com o lado de Exu. No dia que foi feito esse ritual de abertura, fizeram uma sessão dentro do salão de baile. Depois da limpeza, fizeram uma sessão, levaram os filhos, fizeram uma gira de Exu lá dentro. E o Exu com o qual negociaram, que ficaria responsável por trazer o movimento, disse que colocaria o movimento na casa durante 6 meses. Que depois de 6 meses viria, ele mostraria o trabalho dele em 6 meses. Ele não disse exatamente 6 meses. Né? Ele disse, ó, vou dar um prazo grande, porque as pessoas têm que entender assim, ó. As entidades não contam tempo como nós. Mas a gente calcula que foi 6 meses, porque depois de 6 meses o movimento caiu muito. E esse religioso foi na casa desse pai de santo que fez o trabalho para ele, e eles jogaram, e o pai de santo disse, olha, pelo que eu vejo aqui, tu vais ter que fazer um trabalho de abertura agora bem maior. Como eu estava lá atendendo, este senhor pediu, disse, olha, eu gostaria de jogar também com o teu colega que está aí, porque ele tinha feito uma... E sabe como é que é? Eles aumentam, fazem uma propaganda da gente, que depois as pessoas terminam procurando a gente por causa da culpa deles mesmos. Mas como eu me dava muito bem com ele, ele disse, não, pode atender, passa ali com o Adriano, conversa contigo, vai te atender. Eu sentei, joguei para ele e disse, olha... Chamei o meu amigo esse, que era pai de santo, disse, olha, o negócio é o seguinte, vocês fizeram um acordo aí com uma entidade, e essa entidade está cobrando porque foi ela que trouxe o movimento e também foi ela que levou o movimento embora. E agora, como ela mostrou do que ela é capaz, ela quer pagamento. Ela não quer só que vocês façam mais uma abertura, ela quer pagamento. Porque, pelo que eu vi aqui, ela deu a entender que aquilo que foi feito é pouco. Mas para nós termos certeza disso, nós vamos ter que conversar com uma entidade. Aí marcamos para a mesma noite, para que aquele senhor voltasse à noite, para que conversasse com as entidades da casa. Naquela noite, quando ele chegou, o dono da casa disse, olha, tu não te importa de trazer o destranca-rua para a terra para a gente conversar com ele, já que a linha de Exu, eu confio no teu Exu e eu gostaria de conversar com ele outras coisas, então ele já atende o senhor. Bem, aí fizemos lá uma chamada, o Exu veio e eles conversaram. O destranca-rua, que era a entidade que eu trabalho, disse para eles, olha, infelizmente vocês fizeram um acordo com uma entidade que não é bem o que vocês imaginavam, e o acordo foi mal feito. E o que a entidade cobra é que ela quer, em vez de um cabrito que vocês deram para ela quer 4. Porque ela considera que o acordo que vocês fizeram foi para cada tempo de movimento
que eu não sei como é que ela calcula, o Exu explicou lá, que o que vocês deram foi pouco pelo que ela botou lá dentro, e que agora vocês querem o movimento de volta, ele traz o movimento de volta, mas ele quer quatro cabritos. Bom, para encurtar o assunto, o dono do salão de bailes que não ia dar, que ele ia arrumar outra forma de resolver. Isso, gente, foi numa quarta ou quinta-feira. Eu não recordo se era sexta ou sábado. Nós fomos até o salão de baile naquela noite, nessa noite, no primeiro final de semana, para ver como é que estava o movimento. E realmente estava fraco. E conversamos com ele, ele disse, olha, eu não mudei nada, que as bandas que eu contrato são as mesmas, o ingresso é o mesmo, o tipo de publicidade que eu faço é o mesmo, alguma coisa está trancando a porta. E eu disse, olha, eu acho que o senhor não tem muita saída, eu acho que o senhor, infelizmente, ficou refém da entidade, eu acho que vocês devem fazer, se querem o meu conselho, vocês devem fazer isso que a entidade está pedindo, e já deixar bem claro para ela, quando fizerem o ritual, que assim, ó, o senhor dá esses 4 cabritos para ela, e que a partir dali, se ele manter o movimento, tem que deixar isso bem claro, que o senhor dá 2, 4 pés por ano. Eu acho que é um acerto justo, já que vocês iniciaram com ela, estão meio atrelados a ela, porque mexer com essas entidades é arriscado. Ele ficou de pensar. Eu vim embora. Passou-se uns 2 ou 3 meses. E aí aconteceu a tragédia. Era um sábado à noite. E deu uma briga dentro do salão de baile. Não sei o motivo. Os seguranças tiraram a pessoa que fez a briga para a rua. E o filho do dono do salão de baile foi para a rua para conversar com o rapaz, que era uma pessoa conhecida e que tinha bebido demais e se perdeu, saiu fora da casinha lá e fez umas bobagens. E foi lá conversou com ele e mostrou para ele que ele estava errado e se acertaram, coisa e tal, e o rapaz até entrou de volta, sem problema nenhum. Quando ele está na porta, o rapaz passou para o lado de dentro, porque ele ficou bem na porta, mas bem exatamente na porta, debaixo do marco da porta de entrada, ele tomou uma facada. Ele tomou uma facada que pegou os rins, mas o cara que meteu a faca deve ter torcido a faca, cortou ele todo por dentro. O sangue foi horrível. Eu vi as fotos. Isso é um jornal. Gente, aquele senhor entrou numa depressão profunda. A casa fechou e nunca mais abriu. Até hoje a casa está fechada. Depois de um tempo, a mãe dele nos procurou, a mãe do falecido, a esposa desse senhor que era dono do salão de baile, nos procurou. Eu já sabia o que tinha acontecido. Era óbvio. Para mim, não tinha dúvida. O Exu pediu sangue e não deram, ele cobrou da forma dele. Ele bebeu o sangue na porta da casa noturna, no salão de baile. Mas eu nunca comentaria uma coisa dessa. Mas ela procurou outros religiosos que não sabiam da história, que não conheciam toda essa trajetória de pactos e acertos com essa entidade. E eles disseram para ela que a morte do filho dela foi uma cobrança espiritual. E aí ela veio até nós para, na verdade, nos contar e pedir que a gente fizesse alguma coisa, mas já não havia mais o que fazer, o rapaz já tinha falecido.
não tinha muito o que buscar. Então muito cuidado quando contratarem, quando entrarem em contato com religiosos para fazer um acordo com uma entidade, para trazer movimento para casas onde o local é violento. Um salão de baile sempre é um local violento. Cuidado! Eu tenho uma outra história de um outro salão de baile. Eu não sei qual foi o acerto. Esse eu não sei qual foi o acerto. Mas eu digo para os senhores assim, foi feita uma limpeza neste salão de baile, que muito movimentado, esse está aberto até hoje. Ainda hoje está aberto. Foi feita uma limpeza. Nunca vou me esquecer, numa quinta-feira, eu morava próximo e eu vi quando fizeram a limpeza. E acho que 15 ou 20 dias depois, não sei o que, mas cobraram com sangue. O dono do salão de baile morreu dentro do salão de baile também. Então, limpeza, mexeu com o Exu, gente. Muito cuidado, muito cuidado. Não estou dizendo que não devam fazer limpeza com o Exu, não, eu faço, eu também faço. A maioria dos religiosos usa o Exu para isso. Mas muito cuidado, porque muitas vezes a entidade que se apresenta como Exu, nem Exu não é. Existe uma diferença aí. Mas o mais interessante é a hora de fazer o acerto com a entidade, deixar as coisas bem esclarecidas, mas e barganhar. O Exu é barganha, tem que barganhar com ele. E trazer ele bem tratado. Esse é o grande segredo. Então cuidado, quando forem contratar alguém para fazer uma limpeza, principalmente em locais perigosos. Quando você faz uma limpeza na sua casa, o problema não é tão grande. Até porque o tipo de entidade, mesmo sendo Exu, que você vai trazer para fazer uma limpeza numa casa, é muito mais tranquila do que um Exu mais pesado, que nem esse que se usa quando se faz uma limpeza num salão de baile ou numa casa noturna. A entidade que vai para limpar ali, que vai para guarnecer aquele local e que vai para trazer o movimento ali, é a entidade pesada. Que diz assim, a espiritualidade não tem peso, mas eu quero que vocês entendam. O tipo de entidade que vem ali é uma coisa geralmente bem trevosa mesmo, porque o que traz o movimento da noite é esse tipo de entidade. Tá bom? Fica aí o meu recado dado para mais esse vídeo aí, e eu volto contando mais histórias mais adiante, tá bom, gente? Um abraço a todos.